A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que fala sobre o servir ao próximo como um verdadeiro discípulo de Cristo. Esta dinâmica pedagógica, ela, como eu disse, tem como objetivo destacar a importância de servir ao próximo como um verdadeiro discípulo de Cristo, enfatizando especialmente essa ideia de que o verdadeiro serviço cristão é sem interesse, é centrado nas necessidades dos outros. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? De Bíblia, papel, caneta, papéis recortados. Você pode pegar uma folha dessa e recortar em várias tirinhas. Bom, na primeira porção de tirinhas, você vai colocar diferentes tarefas de serviços que os cristãos podem executar no sentido de fazer algo pelo próximo. Na segunda relação de tirinhas, você vai recortar com diferentes perguntas sobre o servir ao próximo. É muito importante que você prepare essas tirinhas de forma antecipada, não no momento da aula, mas em casa, tá certo? Bom, como é que vai ser o procedimento desta dinâmica? Como eu disse, você vai preparar as tirinhas com diferentes atividades de serviço. Por exemplo, ajudar um colega a carregar um livro, a carregar alguma coisa, ouvir alguém que precisa de um apoio emocional, ajudar uma obra de caridade, fazer um bem a uma pessoa, enfim, você pode fazer várias atividades, tá? A partir daí, você vai fazer o quê? Comece a dinâmica com uma breve reflexão sobre a importância de servir o próximo como um verdadeiro discípulo de Cristo. Você pode usar trechos da Bíblia que enfatize esse princípio. Por exemplo, o texto de Mateus 25 e 40, que diz assim: em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim me fizestes. Então, gente, tem vários textos da Bíblia. Você pode distribuir esses pequenos recortes de papel para cada aluno, garantindo que essas atividades, essas tarefas, sejam variadas, tá? Não bota a mesma coisa. E os seus alunos, a partir daí, vão fazer diferentes formas de serviço ao próximo. Use a sua criatividade. Bom, depois que tudo isso acontecer, você agora vai oferecer a segunda porção de papeizinhos. Só que agora não vai ser mais tarefas. Agora vão ser perguntas para reflexão relacionada a essas tarefas que eles foram direcionados a fazer. Bom, depois que você distribuir cada uma das perguntas para os seus alunos, aí você pode me perguntar, mas que perguntas são essas? Eu vou sugerir algumas. Por exemplo, de que forma eu posso executar essa atividade em meu dia a dia? As tarefas que eles receberam, tá? Segunda pergunta, como eu posso cultivar uma disposição interior de amor, de compaixão, para servir os outros da mesma maneira que Cristo serviria? É uma segunda pergunta muito interessante. Terceira pergunta, quais são as áreas da minha vida em que eu posso melhorar na minha empatia e compreensão para me tornar um servo mais eficaz para aqueles que precisam de mim? Quarta pergunta, quais os exemplos específicos de como Jesus serviu aos outros que eu posso aplicar em minha vida no meu dia a dia? Quinta pergunta, como eu posso superar os meus próprios interesses egoístas e as minhas motivações no sentido de servir ao próximo, a fim de, genuinamente, colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar? Outra pergunta, qual o papel da humildade no serviço ao próximo? A maneira de Cristo. E como eu posso desenvolver essa qualidade em minha vida? Outra pergunta interessante, como eu posso
e identificar as necessidades reais das pessoas ao meu redor e agir de maneira prática e significativa para atender essas necessidades. Última pergunta: quais os desafios e obstáculos comuns que podem me impedir de servir ao próximo com o coração de Cristo? E como eu posso superá-los? Ou seja, como eu posso superar esses obstáculos? Bom, para facilitar a sua situação, eu vou colocar todas essas perguntas logo abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Mas vocês podem usar a criatividade de vocês e elaborar outros tipos de perguntas. Em seguida, você pode iniciar uma discussão em grupo sobre como o serviço desinteressado ou o serviço sem interesse ao próximo é uma manifestação do amor e da compaixão que foi ensinado por Cristo. Peça aos seus alunos que reflitam sobre como podem incorporar o serviço em suas vidas, no dia a dia, de forma contínua. Bom, depois dessas reflexões, você pode encerrar a dinâmica enfatizando que servir ao próximo é uma maneira concreta de seguir os ensinamentos de Cristo e que o verdadeiro discípulo de Cristo coloca os outros antes de si mesmo. Ser um verdadeiro discípulo de Cristo significa viver essas verdades em nossas próprias vidas, no nosso dia a dia. A palavra de Deus diz em Marcos, capítulo 10, versículo 45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo, ele é o nosso modelo máximo de serviço sem interesse. Ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Ele lavou os pés dos seus discípulos, ele curou os enfermos, ele alimentou os famintos, ele consolou os aflitos, ele deu a sua vida como um sacrifício para nos resgatar do pecado e nos reconciliar com Deus. Cristo não apenas falou sobre amor e serviço, mas ele viveu isso de maneira concreta. Em Mateus capítulo 25, versículo 40, Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, o serviço ao próximo é uma forma tangível de servir a Cristo. Quando nós ajudamos alguém que está necessitado, nós estamos servindo ao próprio Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreveu em sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um do seu próximo superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Essas palavras, gente, ela nos lembra de um verdadeiro discípulo de Cristo, que ele não busca os seus próprios interesses, mas coloca os interesses dos outros acima dos seus. Então, servir ao próximo não apenas honra a Deus, mas também traz bênçãos para as nossas vidas. O ato de servir nos aproxima dos outros e cria laços de amor, de empatia e nos ajuda a crescer espiritualmente. Quando nós nos dedicamos a servir sem interesse, experimentamos a alegria de fazer a diferença na vida das pessoas. Ser um verdadeiro cristão, ser um verdadeiro discípulo de Cristo, não se limita apenas a palavras. Envolve ação concreta. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Ele colocou os outros antes de si mesmo. Serviu ao próximo com amor, com humildade. Lembre-se do que o próprio Cristo disse: o que vocês fizerem ao menor dos meus irmãos, a mim vocês fizeram. Portanto, que possamos encontrar oportunidades diárias para servir ao próximo e assim seguir verdadeiramente os ensinamentos de Cristo em nossas vidas. Que Deus nos capacite a sermos instrumentos de amor
e de serviço ao próximo no mundo. Tá bom? Que Deus abençoe e eu espero que essa dinâmica ajude você na aplicação da sua aula em nome de Jesus.